Olá, eu sou a Aline Magro e hoje eu estou aqui com o Dr. Maurício. O Dr. Maurício é ginecologista obstetra. Além disso, ele tem o mestrado dele na área de endometriose, que é o assunto que nós vamos abordar hoje. E além disso também, né, Dr. Maurício, ele tem uma vasta experiência porque ele aplica esse exame para esse diagnóstico há muitos anos, né? Sim, há muitos anos. Há muitos anos, como o senhor falou, há décadas. Uma, duas? Uma? Eu já faço isso há mais de 20. Mais de 20? Sim. Bom, então o assunto de hoje é um assunto muito importante, que muita gente tem dúvidas, um assunto muito válido a gente colocar, que é a endometriose, uma doença que afeta as mulheres. E, doutor Maurício, conta aqui pra gente, a endometriose é a inflamação do endométrio? Explica pra gente o que é essa doença. Aline, a endometriose não é propriamente uma inflamação do endométrio. A inflamação do endométrio nós daríamos o nome de endometrite. Para explicar direitinho o que é endometriose, eu preciso falar um pouquinho da anatomia dos órgãos femininos, tá? O útero, ele é revestido por uma camada chamada de endométrio. Então, a cavidade uterina é revestida por uma camada chamada endométrio. Parte desse endométrio, durante a fase fértil da mulher, é aquilo que desce durante a menstruação. A teoria mais aceita para explicar a endometriose, qual é? Células do endométrio, ao invés de descer pela vagina e ir embora na menstruação, elas refluem pelas tubas uterinas e caem dentro da cavidade abdominal. Isso é comum que aconteça em muitas mulheres, mas na maioria delas o organismo detecta essas células como fora de lugar, quer dizer, ali não é o lugar delas, ali. E o organismo acaba eliminando essas células dali. Sim. Mas em algumas mulheres, por algumas razões que a gente não conhece muito bem, muito provavelmente envolvendo o sistema imunológico de cada mulher, não reconhece essas células do endométrio como sendo fora de lugar, como estando fora de lugar, e essas células crescem ali. Então, o que é a endometriose? São células do endométrio que deveriam estar dentro do útero, crescendo fora de lugar. Então, ela pode crescer no ovário. E esse lugar pode ser qualquer órgão. Exatamente. Existem alguns lugares prediletos. Então, o ovário é um local, o ligamento útero-sacro, o ligamento que fica atrás do útero é um local, mas ela pode crescer na tuba, ela pode crescer na bexiga, ela pode crescer no reto, no intestino. Sim. E toda vez que a mulher menstrua, essas células aí sim, elas causam nesses locais um processo inflamatório. Entendeu? E deixa eu aproveitar, então, que eu achei interessante, eu não tinha esse conhecimento dependendo do local que ela cai, então, na bexiga, no intestino, ela tem um sintoma diferente, a endometriose, ou não? Ela vai ser um sintoma padrão, independente de onde ela estiver ali, as células? Ótima pergunta. A endometriose, ela causa muito frequentemente cólicas menstruais, que são cíclicas, né? A mulher menstrua a cólica vem com muita intensidade. Essa cólica pode ser contínua, uma dor não cíclica que a gente chama, uma dor que dura o mês todo. Ela pode causar dor para ter relação sexual, especialmente quando ela fica no fundinho da vagina, entre o reto e a vagina. E ela pode causar também, se tiver na bexiga, desconfortos urinários durante o período menstrual. Se ela tiver no intestino, ela pode causar dores. Elas costumam dizer que parece uma pontada, especialmente durante o período menstrual, quando vão evacuar. Então, a endometriose pode dar esses vários sintomas. A cólica menstrual, a dor pélvica crônica, a dor para ter relação são os mais comuns, tá? Sim. E outra coisa que a endometriose pode dar, em função dessa inflamação que ela causa dentro da cavidade abdominal, é a infertilidade. Sim. Né? Que eu acho que é o maior medo, né? Não sei, talvez medo, mas a insegurança de muitas mulheres que são diagnosticadas, né, com endometriose, de fato a infertilidade. Sim, Aline, é uma preocupação. E veja, é difícil a gente saber quantas mulheres têm endometriose, porque muitas têm e não têm sintoma. E muitas têm e a gente não descobriu ainda que elas têm. Então não é tão fácil descobrir. Não é fácil o diagnóstico.
Então, diante de tantos sintomas, para fechar no quadro, chegar nesse diagnóstico, você tem endometriose, precisa ter uma junção de sintomas? Você tem que apresentar tantos sintomas? Boa pergunta. Quanto mais sintomas a mulher tiver associados à endometriose, maior a probabilidade dela ter endometriose. Mas não precisa ter todos eles, não. Se uma jovem tem cólica menstrual intensa, ela passa a ser suspeita de ser portadora de endometriose, né? Então, isso é interessante. O diagnóstico de endometriose começa com a atenção do médico quando a paciente está contando para ele que tem esses sintomas. Então, o médico tem que estar atento, o clínico geral ou o ginecologista particularmente, tem que estar muito atento quando essa jovem está dizendo que tem cólica menstrual muito intensa. Ter cólica menstrual, ok. Ter cólica intensa, essas cólicas que impedem a mulher de ir para o trabalho, essa cólica que impede a mulher de ir para a escola, por exemplo, a jovem de ir para a escola, isso tem que acender uma luz na gente, sabe? O ginecologista tem que estar atento. O exame clínico também é importante, né? O exame ginecológico, que pode dar algumas dicas para a gente. E, por fim, os exames de imagem, que são muito importantes para ajudar nesse diagnóstico. E sabe, Aline, que é muito interessante? O meu trabalho de mestrado, que foi orientado pelo Dr. Carlos Alberto Peta, mostrou que a gente ainda demora muito tempo para descobrir que a paciente tem endometriose. Em média, a gente leva 7, 8 anos para descobrir que uma mulher tem endometriose, apesar desses sintomas, para fechar o quadro. Entendi. Entendeu? Então, e por que isto? Porque uma das causas é que a gente não achava, até pouco tempo atrás, que as jovens poderiam ter endometriose. A gente achava que a endometriose era uma doença da mulher mais madura. Entendi. Mas não, a gente descobria quando ela estava com 30 anos, mas muitas começavam a ter sintomas com 18, 19, 20. E a gente não achava que a jovem poderia ter, mas jovem podem ter também. E outra coisa que pode, que é um fator que determina esse atraso, é que se os exames de imagem não mostram nada, e os exames de imagem podem não mostrar nada, tá? Aí a gente acaba achando que ela não tem nada. Sim. Entendeu? Aproveitando essa pergunta, a endometriose pode aparecer basicamente de 3 formas na mulher. Ela pode aparecer de uma forma chamada endometriose superficial ou peritoneal. São pequenas manchinhas, pode ser vermelhinhas ou pretinhas, dentro do peritônio. Esse tipo de endometriose não aparece no exame de imagem e pode dar sintomas como cólica intensa, dor para ter relação ou até infertilidade. Ela pode aparecer na forma de endometriose profunda, que são carocinhos, que são pela pessoa, pelo ecografista treinado, visível no ultrassom. Aí a importância do ultrassom específico para pesquisar endometriose, né? Então, essa forma de endometriose é visível. E tem a terceira forma, que é o endometrioma. O endometrioma já é bem conhecido de todos, são bolas de sangue que podem formar no ovário, às vezes grandes, às vezes pequenas, mas são bolinhas de sangue que formam lá. Então, estas duas formas, a endometriose profunda, na mão de um especialista, pode ser vista no ultrassom, e esse endometrioma ovariano também pode ser visto no ultrassom. Quando a gente enxerga isso no ultrassom, pronto, o diagnóstico está feito e o ginecologista já caminha para o tratamento. Mas e quando essa paciente tem essa endometriose peritoneal? Ele suspeitou na consulta, porque ela tinha cólica, ou dor, ou infertilidade, mas os exames de imagem não mostrou nada. Aí ela pode voltar para o ginecologista e achar que não é endometriose. Por isso que essa demora, que aí vai tentando... Sim, por isso essa demora. E por isso que durante muito tempo o diagnóstico definitivo de endometriose foi a videolaparoscopia, que é um procedimento cirúrgico. Sim, que eu ia perguntar. Enquanto não aparece nesses exames esses sintomas, esses sinais, não dá para fechar o quadro de endometriose. Sim, se aparecer nos exames de imagem, ok. Se não aparecer, essa foi uma mudança que teve nas últimas décadas, vamos dizer. Antigamente a gente só tratava endometriose quando nós tínhamos certeza que ela tinha endometriose.
E isso significava dizer que muitas dessas pacientes que têm dor, cujos exames de imagem não mostraram nada, ia para a videolaparoscopia, que é uma pequena cirurgia, faz um buraquinho perto do umbigo e entra com uma câmara lá dentro. Sim. Esse foi considerado durante décadas o padrão, o exame ouro, né? É um diagnóstico cirúrgico, mas era o padrão ouro para diagnóstico de endometriose. Então a paciente só ia ser tratada para endometriose depois que chegava nesse estágio. De algum tempo para cá, já de vários anos para cá, diria que quase já 2 décadas aí, é possível a gente fazer o diagnóstico presuntivo. Muita cólica, muita dor. Sim, você já vai... Ainda que os exames de imagem não mostrem nada. Então, quando a gente suspeita clinicamente, fortemente, de que uma mulher tem endometriose, nós estamos autorizados a fazer o tratamento clínico. Sim. E mesmo, acho que o doutor até desculpa, vale lembrar, e mesmo numa paciente jovem hoje, né? Sim, que antes também, sim, talvez numa numa menina já não abria essa possibilidade, né? Exatamente, Aline. E olha que interessante, a minha tese de mestrado mostrou que quando a mulher é mais madura e começa a reclamar de dor, ela ia para a videolaparoscopia num tempo muito menor do que a jovem. Entendeu? Então, o tempo médio de diagnóstico, considerando todas as mulheres no geral, é de 7 a 8 anos. Mas se a gente pegar só as adolescentes, por exemplo, as mulheres jovens, o tempo vai para 12 anos. Elas iam sofrer. Para 12 anos. Ou seja, as jovens sofriam mais Sim. tempo. Primeiro porque a gente achava que elas podiam não ter, né? Sim. E os exames de imagem não mostravam nada, então demorava mais. Então, é isso. E hoje em dia, mesmo na jovem, tem forte suspeita clínica? Tem. Os exames de imagem não mostraram nada? Tratamento clínico para aliviar esses sintomas, sabe? Eventualmente, se o tratamento clínico não surtir efeito, aí numa etapa mais para frente, numa etapa futura, a videolaparoscopia ser necessária. Sim. Entendeu? Aproveitar o gancho, o senhor falou até de tratamento, que existe um mito, né, que a gravidez cura a endometriose. Me fala disso. Na verdade, muitos dos Não sei se é um mito, né? Os tratamentos para endometriose, como a endometriose está muito associada com a menstruação, né? Os desconfortos principais vêm com a menstruação, muitos dos tratamentos envolvem suspender a menstruação. A gente entra com medicamento que suprime a menstruação. O que a gravidez faz? Sim, suprime a menstruação. Durante 9 meses, e ainda se essa mulher for amamentar, né? Sim, que a gente mais um período. recomenda fortemente, não mais 6, 7, 8 meses. Então, evidentemente que ela está livre de tudo, dos sintomas durante esse período. Né? Ninguém vai recomendar engravidar para tratar a menstruação. Para curar a endometriose. Mas, de certo, ela fica bem durante esse período. Sim. Ela fica bem desse período. E a endometriose, quando diagnosticada, iniciado um tratamento, ela tem cura? A mulher consegue se ver livre disso, ter essa melhora total ou não? Ela tem que fazer tratamento ao longo da vida? Como que é? Boa pergunta. Antes disso, gostaria de falar para você do diagnóstico, né? Qual que é a importância do exame diagnóstico? Tanto a ultrassonografia com preparo para endometriose, específica para fazer essa análise, como a ressonância magnética, elas têm a finalidade de preparar o cirurgião para aquilo que ele vai encontrar na cirurgia. A endometriose pode ser superficial, como eu falei para vocês, mas ela pode ser uma doença bem complexa. As estruturas ficam todas grudadas uma na outra, então muitas das cirurgias de endometriose é para gente que tem muita experiência com a doença. O que os exames de imagem fazem? Os exames de imagem preparam o cirurgião para aquilo que ele vai encontrar. Sim. Né? Porque às vezes está envolvendo a bexiga, esse cirurgião, se não tiver expertise suficiente, tem que entrar com um cirurgião da urologia, né? Um cirurgião que faça cirurgia urológica, né? Um urologista experiente. Às vezes está envolvendo o intestino, o reto. Aí, se esse cirurgião ginecologista não tiver esse preparo, ele precisa contar com a ajuda de um proctologista, tá? Sim. E em relação à sua pergunta,
tem cura. O que a gente propõe com os tratamentos é melhora clínica da dor, tá? Do sintoma. A cura de lesões de endometriose vem com procedimento cirúrgico. Então tem que tirar aquelas lesões dali. Então a cirurgia pode efetivamente tirar as lesões de endometriose, tá? Embora a endometriose tenha uma taxa alta de recidiva, pode aparecer mais para frente, tá? Mas se a gente faz um diagnóstico imaginológico com a ultrassom transvaginal ou com a ressonância de endometriose, ainda que seja uma endometriose profunda, a gente pode instituir um tratamento clínico para ela. E se ela melhorar clinicamente, não precisa da cirurgia. Vai melhorar a qualidade de vida, né? Que eu acho que é o grande que atrapalha as atividades de vida diária, né, da mulher, impossibilita em determinados casos, né? Num primeiro momento, o que atrapalha e angustia muito é ter dor durante anos, né? Como eu falei, a média de 7, 8 anos, é ter dor durante todo esse período, sem saber o que é. Então isso traz uma angústia muito grande. A dor incomoda muito, ela pode ser debilitante muitas vezes, né? E você não saber o que você tem já aumenta a tua angústia. E depois, ainda que sabendo, né? Faltar ao trabalho uma vez, 2, 3 por mês, todos os meses. Todos os meses. Então o tratamento clínico tem essa intenção de melhorar a qualidade de vida da mulher. Nem sempre o tratamento clínico vai resolver. E se eventualmente o tratamento clínico não resolver, a cirurgia tem que ser considerada, né? Bom, o Dr. Maurício deu uma aula aqui pra gente de endometriose, é um assunto que atinge muitas mulheres, mas como ele falou, é um diagnóstico difícil, não é tão fácil, né? E ali junto com o seu ginecologista, além do ginecologista, ter alguém especialista nesses exames para diagnosticar, conseguir ver, né? Que também, como o Dr. Maurício falou, pelo jeito não é tão simples, né? Mas ter essa... Acho que alivia a gente saber que hoje em dia tem se falado muito sobre esse assunto, que dá para se tratar, que dá para ter a cura e melhorar, né, a qualidade de vida da mulher, que é o que todas querem, né? Sim. E eu acho que o conhecimento, né, por parte do ginecologista desses sintomas, né, e ficar atento para os sintomas da mulher, para essas queixas, né? E o preparo também, o treinamento dos ecografistas para poder identificar as lesões que são passíveis de ser identificadas no ultrassom, isso pode diminuir substancialmente esse tempo, né, do começo da queixa, né, até o diagnóstico, permitindo que os ginecologistas, então, instituam os tratamentos adequados para isso, né? E o conhecimento nosso, essa informação de que pode acometer jovens que talvez antes excluía essa possibilidade, né? Então o conhecimento sempre agrega e vem ajudar. Obrigada, Dr. Maurício, por essa aula. Eu também estou aqui, a gente está conversando, mas eu adoro saber várias coisas que eu não tinha ideia, a gente vai adquirir no conhecimento. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar alguma pergunta para o Dr. Maurício, em breve a gente vem com a resposta, se possível até um outro vídeo, porque é uma informação, é um assunto de várias faces que é muito complexo, né? Igual quando você fala que pode atingir outros órgãos, que tem que entrar com outros médicos. Então, conhecimento sempre é bom e obrigado por compartilhar aqui com a gente. Eu que agradeço, um prazer. É um assunto realmente muito complexo e muito vasto. Daria para falar horas, né, sobre o assunto, mas é muito interessante, é um assunto muito interessante. Obrigada por todos que acompanharam o nosso vídeo.